Bom dia, tá tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. E hoje, como todos os dias, é sempre uma oportunidade para a gente poder receber, para a gente poder ouvir e praticar mais daquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, né? O Senhor, como já foi dito em vários vídeos aqui, Ele tem as suas formas para falar ao nosso coração, de diversas formas. A nossa vida, ela sempre tem que ser direcionada por aquele que nos fez, pelo autor da nossa vida. Quem te criou? Quem criou você não foi Deus, o nosso Senhor Jesus? Então Ele te fez dentro do ventre, desde o ventre da sua mãe. Então Ele sabe tudo sobre a sua vida, Ele já sabe a sua história. Então, para que você viva essa história, esse propósito que Ele tem para a sua vida, você precisa estar muito ligado a Ele, muito ligado à orientação dEle. E hoje nós vamos ter mais uma porção daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. O Senhor já tem falado muito comigo sobre esse assunto. É um hábito que eu tenho na minha vida e eu creio que faz toda a diferença essa atitude na vida de um cristão. E você quer sempre andar realmente conforme aquilo que você crê? Porque cada vez mais a gente tem que viver o que nós cremos, né? Senão, a nossa vida vai ficar muito desfocada. E eu creio que viver aquilo que cremos é que faz a diferença, não é verdade? Então hoje, o Senhor quer dar mais uma instrução. Talvez seja isso que vai ser falado hoje, que está faltando aí no seu dia a dia, na sua vida. Talvez seja esse tipo de atitude, ou talvez até mesmo um hábito na sua vida que você vai precisar tomar. Se você já tem feito, Deus te abençoe isso, continue. Mas se você ainda não tem esse hábito de fazer isso, eu creio que hoje o Senhor vai falar com você através desse novo hábito que você pode estar colocando, administrando na sua vida, tá bom? Então vamos começar lendo aqui a palavra de Deus no livro de Marcos. Nós vamos ler aqui o capítulo 2, a partir do versículo 18, tá bom? Mas nós vamos ler só 2 versículos para não ficar muito extenso, e porque tem outras passagens que eu quero concluir junto, tá bom? Então vai abrindo aí na sua Bíblia. Não vou mais falar a sua palavra, tá, gente? Me perdoe aí, porque às vezes a gente tá aprendendo, né? Cada dia mais tem pessoas que têm facilidade numa coisa, outras têm facilidade em outras. E eu tenho dificuldade nessas coisas, de falar assim muito corretamente, mas o Senhor tá me ensinando, viu? Tá me ensinando direitinho. Vamos lá, então? Que diz assim, ó. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então perguntaram isso para Jesus. E ele disse: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então aqui o nosso Senhor Jesus está falando de algo que é importantíssimo para a nossa vida nos dias de hoje. E nós vamos falar da importância dessa prática, né? Qual é a diferença de viver com essa prática do jejum, tá? Inclusive eu quero contar aqui algumas das experiências que eu tenho com o jejum, que eu carrego na minha vida desde quando eu realmente reconheci Jesus Cristo como meu Senhor e entendi isso lendo a Bíblia aqui. Não precisei de nenhuma instrução fora do meu quarto para praticar isso, tá? E é claro que a gente recebe bastante, né, dos nossos líderes
na nossa comunidade, é uma bênção, mas o Senhor, Ele nos instrui certinho, se a gente estiver buscando direitinho Ele. Então, como que é a sua vida nesse sentido? Você tem essa prática, esse costume de tempo em tempo estar fazendo isso? O Senhor disse para os discípulos, não que eles não precisavam jejuar naquele tempo. O Senhor estava dizendo que naquele momento que Jesus estava com eles, não era necessário eles jejuar, porque o próprio Deus estava ali com eles. Ele até deu exemplo, né? Falou colocou o exemplo do noivo, né? Então, se o noivo está no casamento, ele então não tem necessidade, né, de fazer algo, porque o noivo está ali. Então, Jesus, ele disse bem claro que vai chegar tempos onde é necessário a gente jejuar. E eu quero dizer para você que o jejum, ele é uma necessidade da nossa vida. Tanto é que eu vou mostrar aqui vocês a quantidade de vezes que o Senhor fala desse hábito de jejuar. E como que o Espírito Santo pode te dar o discernimento para essa prática, tá? Isso vem, o próprio Espírito Santo pode te direcionar de como, quando e como é a forma de você fazer isso, tá? Eu vou falar com você sobre isso, mas quero levar você a uma história aqui que aconteceu com um pai que diz assim no livro de Marcos, né? Essa história talvez vocês já tenham lido e é uma história atual, viu? Hoje em dia tem acontecido muito isso e muitas pessoas não sabem o que fazer, às vezes procura médico e não resolve a situação. Então aqui temos um exemplo aqui na palavra de Deus sobre um caso. Olha isso, gente. Aqui diz assim, ó, Marcos 8, versículo 16, né? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que apanha, lança por terra e espuma a boca, trilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelisse e eles não puderam. Então Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E aqui diz aqui também, que eles perguntaram, né, os discípulos perguntaram porque eles não conseguiram expulsar o demônio desse jovem. E Jesus respondeu assim, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, o que Jesus está dizendo? Que, por um lado, Jesus disse que naquele momento ali, onde ele estava ali, naquele momento, não era necessário jejuar, mas dias viriam que era preciso jejuar. E aqui Jesus está falando que aquele demônio que estava nesse filho desse moço só sairia através da oração e de jejum. E como que a gente vai saber quando uma situação só sai com jejum e oração? Por isso que o jejum tem que ser um hábito na nossa vida. Por isso que o jejum não pode ser algo assim esquecido na vida de um cristão e fazer quando eu me lembrar disso. O jejum é como a oração, os dois caminham junto. O Senhor disse aqui que por meio de oração e jejum, Jesus nos ensinou aqui a jejuar, Ele mesmo fazia isso, o próprio Deus se jejuava, né? Também tem aqui uma outra passagem que fala, aqui ó, em Mateus 6, versículo 17, Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, primeiro, o jejum tem que ser um hábito para a nossa vida, né? Um hábito para aqueles que reconhecem o Senhor, que tem uma vida, né, cristã, que vive o cristianismo. Isso tem que ser algo que é uma prática para a sua vida.
Dai, quando eu faço o jejum? É importantíssimo você ter o Senhor Jesus, ter Deus como um pai para você e saber que você, dentro de você, há um Espírito que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo, e a Bíblia nos informa isso, que Ele colocou dentro de nós o Espírito dele. Então, o Espírito Santo, ele vai te comunicar as necessidades de você estar jejuando. Porque o mundo espiritual, você está vendo o mundo espiritual? Não. Mas o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai te comunicar. E muitas vezes o jejum, ele vai servir para nós como se você estivesse se preparando espiritualmente, talvez para coisas que podem vir, para ciladas que podem vir, para estratégias do inimigo na sua vida que podem vir. Para diversas coisas você pode estar praticando o jejum. E o Espírito Santo vai te direcionar. Por isso que é importante o Espírito Santo estar dentro de você e você ser sensível a ele. Porque ele vai te instruir. Faça um jejum nessa situação. Tem pessoas que falam assim, o jejum só funciona para tal coisa. Nós não podemos dizer com essa clareza. A gente vê a Bíblia inteira, pessoas fazendo jejum para diversas coisas. Diversas situações. Então, o jejum não é específico para uma coisa. O jejum é só para mim se voltar para Deus e ter mais o Senhor Jesus na nossa vida. Com certeza, se você faz nessa intenção, melhor ainda. Que isso vai te fortalecer mais ainda, né? Porque uma das características do jejum é fazer você se aproximar mais do Senhor, renunciar à sua carne para estar mais próxima do Senhor, sensível à voz dele. E agora, o jejum, ele pode estar atuando em diversas situações. Aqui nessa história, o jejum era necessário para expulsar um demônio, uma casta de demônios. Então, assim, às vezes tem situações na sua vida que você já orou, já fez tudo, sabe, fez até campanha, já fez tudo, mas você já jejuou sobre esse assunto? Então, o Espírito Santo, ele vai te guiar nos momentos que é preciso jejuar. Eu tenho eu tenho vários exemplos onde eu posso te dar sobre o Espírito Santo ter me conduzido a um jejum e eu nem sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu me lembro que eu estava em casa, me sentindo, meu coração estava bem assim apertado, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu recebi uma ligação da minha irmã, com uma voz muito de desespero, que eles estavam no pronto-socorro com meu sobrinho bebê, e eles estavam desesperados, já ia ter que ser internado meu sobrinho, porque ele estava em estado muito grave. E ela falou, por favor, ore aí, que o estado dele é muito, muito delicado, é muito sensível. E eu lembrei que eu estava em jejum aqueles dias. E que eu não estou falando que todos os casos é assim. Eu estou falando que o jejum muitas vezes ele pode preparar e pode, qual é a palavra correta? Ele pode ser algo que preparatório para alguma situação, para que você lide com alguma situação, e é como se fosse um abastecimento antecipado para alguma situação. Então aí eu me lembrei que eu já estava em jejum e aquilo me trouxe uma fortaleza, sabe, sobre a minha vida. E também sobre uma cobertura espiritual que eu precisava estar tendo, mesmo longe, eu precisava cobrir a minha família em oração. E oração em jejum. Então foi um momento assim que o Senhor me deu discernimento sobre essa situação. Ele disse, filha, lembra que você estava com o coração aflito e que eu pedi para você fazer um jejum? Eu nem sabia por que eu ia fazer um jejum. Falei assim, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer um jejum para me fortalecer. Foi o que eu disse para o Senhor. Mas logo depois o Espírito Santo me deu esse discernimento, que o jejum que eu estava fazendo era justamente por aquela situação. Que no mundo espiritual eu precisaria cuidar dos meus familiares espiritualmente ali, tá? Também já teve outros momentos que eu precisei fazer um jejum, o Senhor colocou no meu coração para fazer um jejum. Minha irmã tinha entrado para fazer uma cirurgia
E assim, esse jejum, geralmente eu poderia somente orar, mas o Senhor pediu para que eu fizesse um jejum. E eu fiz um jejum para essa situação, né? Que eu não saberia como seria, mas eu quis fazer um jejum, o Espírito Santo me conduziu a isso. E no tempo que ela estava internada, aconteceu uma situação ali, sabe? Que a gente viu que foi algo assim, maligno, onde teve uma situação ali com enfermeiras, tudo que ela poderia ter piorado a situação dela. Então, por que eu estou contando esses exemplos? E nesse dia, eu me lembrei, o Senhor fez eu me lembrar que eu estava em consagração para aquela situação. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que nós não temos força para o mal. Nós não somos capazes de expulsar o mal se a nossa vida não estiver consagrada. Então, o jejum, muitas vezes, é mais por uma consagração da sua vida, ou até mesmo para você cobrir alguém espiritualmente. Se você é uma pessoa de oração, você agrega as duas coisas, oração e o jejum. Talvez até por uma causa, se o Senhor colocou em você que Ele vai fazer algo para a sua vida. Talvez isso tá sendo difícil, é uma provação. Que tal você fazer um jejum em relação a isso? Que ore, né? Pedindo o discernimento do Espírito Santo, Ele vai te dirigir, Ele vai falar ao seu coração. Quantas vezes já aconteceu comigo situações que eu olhava e falava assim, nossa, ainda bem que eu estava em consagração. Que aí Ele me deu forças para passar aquela situação, me deu ideias do que fazer. Olha, é tão importante uma vida de consagração, de jejum, com oração com jejum, que vai ter momentos que vai ser ímpar na sua vida. Você vai estar diante de uma situação que talvez se você não tivesse tão consagrada, você não saberia o que fazer. Mas como você vem se preparando a sua vida, você tem o hábito de jejuar, de orar, então você faz aquele jejum e o Senhor, no momento certo, você já vai estar preparada para agir de uma maneira na qual o Espírito Santo vai te guiar. É como se você estivesse se abastecendo. O jejum, ele pode ser algo assim que vai te ajudar em momentos assim ímpar na sua vida. Vai trazer respostas para você ímpar, direcionadas pelo Espírito Santo. Olha, gente, eu poderia ficar aqui contando tantos exemplos na minha vida, junto com o jejum e a oração. Eu não estou falando de situações onde você faz barganha, onde você faz campanha, onde você quer muito. Eu estou falando de uma consagração, um hábito na sua vida, que você se retira para fazer, você separa um momento, uma vez na semana. Não sei como que é a sua saúde, mas você pode... O próprio Espírito Santo, ele vai te guiar até mesmo o tempo que você vai fazer. Não precisa ser uma pessoa te instruindo isso. Você que vai saber a sua capacidade. Então, você vai ver se você pode começar aos poucos, né? Faz talvez uma só, retirando só uma alimentação do seu dia. Ou você vai começando aos poucos. Se você nunca fez, vai fazendo aos poucos. Talvez tire o café da manhã, talvez o almoço. Daqui a pouco você está fazendo no dia inteiro. Daqui a pouco você está fazendo 2 dias. Daqui a pouco você está fazendo... sabe, vai vendo... de alimento, tá? Eu creio que o jejum é de alimento, porque o Senhor Jesus nos deu esse exemplo aqui, quando Ele jejuou, e também outros exemplos de servos dele fazendo o jejum do alimento, tá? Então, a gente tem um exemplo lá no Antigo Testamento de quem, gente? De Esther, onde ela estava numa situação, assim, desesperadora, onde o seu povo ia ser findado, ia acabar o seu povo, a sua nação. O que ela pede para as pessoas? Para que as pessoas orem e jejuem por aquela situação, por aquela decisão que ela ia tomar. Então, talvez na sua vida você pratica tudo certinho, você vai a uma igreja, você ora, você faz o seu devocional, você é uma pessoa que se consagra, você abstém do pecado, quer ficar longe do pecado, mas talvez está faltando uma cerejinha do bolo aí, que é o hábito de jejuar. E não tem como escapar disso. Talvez você vai viver, você vai até para o céu, claro que você vai para o céu, você reconheceu Jesus como seu Salvador. Mas para você viver aqui na Terra, você não quer viver aqui na Terra uma vida que não glorifica ao Senhor, né? Você quer uma vida que as pessoas vejam que você é uma vida temente ao Senhor e que sua vida tem frutos, não é isso? Que a Bíblia não fala que a gente deve ter frutos? Então você precisa
ser completo, né? Você precisa se completar com esse hábito que é o jejum. Vai fazendo aos poucos, você vai ver que talvez no primeiro dia seja bem difícil, mas faça aos poucos e coloque isso como hábito na sua vida. Você viu aqui o exemplo dos discípulos que andavam com Jesus. Só que, bem provavelmente, que eles não estavam com esse hábito de jejuar. E o que aconteceu? Tiveram a oportunidade de expulsar um demônio de um rapaz e não conseguiram. E Jesus chamou claramente eles de incrédulo. Por quê? Porque talvez eles nem acreditavam que se eles estivessem com essa prática do jejum, nesse momento seria um momento muito importante para a vida deles. Então a preparação no reino de Deus, gente, ela é muito importante. É muito importante porque quando você vive uma vida consagrada com Deus, você está muito mais preocupado no que o Senhor pensa de você. No que se o Senhor está se alegrando com você ou não. Porque senão você vai começar a viver muito baseado no que as pessoas querem de você. O que o ser humano quer de mim? Então, assim, quando você se consagra, até nisso, Deus vai te orientando a você se preocupar em primeiro lugar o que o Senhor pensa de você, quer de você. E então, para você se completar, coloca aí no seu hábito, na sua vida, a prática do jejum. E isso vai ser algo que vai te abençoar muito, abençoar as suas famílias, os seus negócios, tudo na sua vida vai ter mais clareza, tá? Faça aos poucos, faça conforme o Espírito Santo vai te guiando, mas conte com o Espírito Santo. Peça a Ele ajuda, sempre que você for orar. Jesus, Espírito Santo de Deus, me ajude, até mesmo para orar. Espírito Santo, me ajude como eu devo orar, tá bom? Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o jejum seja algo assim importantíssimo na sua vida e que talvez seja isso que você precise, tá bom? Um beijo bem grande no seu coração. Se você puder, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que seria uma bênção ela ouvir sobre esse assunto, tá bom? Um beijo bem grande, vamos orar? Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de poder, Senhor Jesus, dar talvez uma clareza, Senhor, uma saída para essa pessoa que está aí do outro lado, através do Senhor. Eu abençoo cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima quinta-feira. Fique com Deus.